Paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo que podem estar conosco nesta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, nesse dia 7 de setembro, um dia especial para o nosso querido Brasil e uma oportunidade também especial para cada um de nós que podemos estar louvando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, agradecidos ao Senhor. E é grande a nossa alegria de poder estarmos juntos para compartilhar esta preciosa e santa palavra. Agradecemos a todos vocês também que nos veem pela internet. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, e que a presença do Espírito Santo fale com cada um de nós neste momento e assim que cada um estiver vendo este vídeo. Vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos. Soberano e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, aquele que tem todas as coisas debaixo do teu querer, da tua vontade, do teu controle, e o Senhor tem permitido bênçãos na vida de cada um dos teus servos em mais uma semana que se passou. No nosso lar, na nossa família, em todos os teus filhos, ó Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor se alegra em nos abençoar e abençoar a cada um. Por isso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos neste final de tarde e início de noite. E que o Senhor esteja com o teu Espírito Santo tocando no nosso coração para compreender a tua preciosa e santa palavra, que é luz para o nosso caminho, é aquela que dirige os nossos passos. Fica, Senhor, meu Deus e Pai, por amor e em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, é que nós te agradecemos e te pedimos a tua presença. Amém. Senhor Jesus. Com graças ao nosso Deus que nos concedeu chegar até ao primeiro domingo de setembro e que o Senhor nos tenha abençoado, nós somos testemunhas. E hoje temos como o nosso tema para a nossa curta, breve e simples meditação, uma família de fé. Este é o nosso tema, uma família de fé. E o nosso texto para a nossa compreensão do sentido deste tema está no livro de Romanos, capítulo 16, dos versículos 3 ao versículo 5. Aqueles irmãos que têm a sua Bíblia e que possam abrir, por gentileza, vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 3 ao 5. Assim está escrito, amados irmãos. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem Epêneto e o meu amado irmão, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Amém. Fala de um casal e de mais uma outra pessoa. Mas nós vamos nos deter ao que o apóstolo está falando sobre a vida, a comunhão e a permanência junto com este casal de irmãos que ele encontrou na sua caminhada. Vamos também, nesse momento, louvar ao nosso Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 46 e o segundo, o hino de número 305. Então, vamos acompanhar aqueles que puderem, louvem ao Senhor com alegria. Hino de número 46. Um pendão real. Ok? 1, 2, 3. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão,
firmes sempre até morrer. Esformados já os densos batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Hein? Então, um hino que fala com certeza no coração de cada um de nós, pelos nossos deveres em que este louvor relata para nós, né? Principalmente com valor, sem temor, e por Cristo prontos a sofrer aquilo que for necessário, porque a vida do cristão não é uma vida só de muita saúde, muitas bênçãos, sim, elas virão com certeza, mas o Senhor com certeza também nos capacita para a boa obra, mas primeiro precisamos ser refinados por Ele. Então, muitas vezes nós devemos estar prontos a sofrer pela causa de Cristo. E o nosso segundo hino, o hino de número 305, Campeões da Luz. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Sim, breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a pelejadora é, mas promessa temos nós
de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Quem? Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Então, nesse louvor, nós dizemos que todos aqueles que são fiéis, que permanecem fiéis ao Senhor Jesus, vão receber algo, uma recompensa, assim como um pendão real vos entregou o rei, a vós, todos nós, todos vocês, aqueles que são batalhadores. Soldado faz o quê? Faz isso, batalhar. Tá? Aqui ele também nos diz que se nós estamos cansados, aquele que está fraco, cansado, o Senhor com certeza nos fortalece se buscarmos a Ele, continuarmos buscando a Ele. E quando chegar a nossa vez de estarmos diante do Senhor, Ele nos concederá uma recompensa. Não estamos falando de salvação, uma recompensa. Aqui nós, nesse hino, nós louvamos dizendo lauréis. E no primeiro, então, um pendão real vos entregou o rei. E também ele vai da mesma forma, ele vai nos recompensar, porque a palavra de Deus nos garante que tudo aquele que fizeres por um desses pequeninos estará fazendo a mim, disse o Senhor. Então, se fizermos algo em favor da obra do Senhor, nós não ficaremos sem receber absolutamente nada. Muito pelo contrário, receberemos com certeza tudo que é de melhor do Senhor. Por isso, vamos continuar na obra do Senhor, ainda que façamos pouco ou façamos um pouco mais,
Nunca será muito, com certeza, mas vamos permanecer fiéis, porque Ele é o nosso galardoador, aquele que nos dá esta recompensa. Amém. Então, gostaria de agradecer ao Senhor. Então, estivemos juntos pela manhã, o nosso irmão Carlos, juntamente com a sua esposa, a irmã Harumi, participando da Santa Ceia do Senhor, o que agradecemos ao nosso Deus e pedimos as vossas orações para que possamos estar também levando a palavra do Senhor àqueles que não conhecem, que estão próximos aqui e que nós também, como todos os outros, enfrentam algumas dificuldades. Em todas as partes do mundo, levar a palavra do Senhor, o inimigo sempre estará irado e colocará obstáculos e tudo aquilo que nos leve a desanimar, mas como nós louvamos, vamos permanecer, ainda que com poucas forças, mas vamos louvar ao Senhor, mas vamos proclamar a palavra do Senhor. Por isso, o meu pedido de oração é que essas pessoas próximas possam receber no coração esta palavra que pode transformar todas essas vidas que estão ao nosso redor e que não conhecem a palavra de Deus. Então, agradeço ao nosso Deus pela presença dele na vida dessas pessoas e que possam ser transformadas. Também vamos ouvir aos nossos queridos irmãos que sempre têm estado conosco, que nos auxiliam, nos ajudam e nos incentivam a permanecermos neste trabalho. A paz dos irmãos. Graças a Deus, como sempre, nós temos a agradecer. Deus tem estado cada dia conosco, nos levando, nos trazendo serviço, nos concedendo cada dia mais o respirar, né, o deitar, levantar, na presença dele. Eu só tenho a agradecer. E de oração pela nossos familiares no Brasil e pela semana que estará, né? Esse é o nosso pedido. Sim, pedido é o mesmo, né? Me agradecer pela toda, que você abençoe da semana que vem para agora, que você esteja abençoando, né? Que melhore um pouquinho isso. Isso que isso. Só agradecer. Ai, bom dia, boa noite. 暑さも一息ついたんで、これからまだちょっと暑いと思いますけど、体がついていかない部分があるので、少しでも、お祈りしながらやっていこうと思っています。感謝、感謝、感謝。はい。O que mais? Então, nós vamos entrar no outono, né? O verão está acabando. Já começou a melhorar um pouco, né? O clima. E ainda ele sente ainda calor, né? Calor, ainda sente calor e cansaço. Mas os dias vão melhorar, graças a Deus. E ele agradece por todas as coisas, né? Agradece por tudo, né? A gente tem que agradecer por tudo, né? Por tudo, pela doença, pelos dias difíceis, por todas as coisas. Sempre agradecer, né? Porque Deus é bom. Deus é bom e oro pelos nossos familiares, né? Pela salvação dos nossos familiares e por todos. Saúde. Saúde, trabalho, muito sangue e
encher de Espírito Santo. Mais obrigada. Amém. Bem, pastor, graças a Deus, graças a Deus, irmãos. Pô, pastor, bacana, viu? Dá um real, me trouxe muitas lembranças como comunista, viu? Música maravilhosa. O Vanguinho cantava muito essa música, eu amava quando ele ministrava essa música, gente. Amém, pastor. Bom, agradecer pela semana também. A semana foi abençoada, alguns problemas, mas também com muitas resoluções, com a graça de Deus. Não tem como não reconhecer que Deus fez semana em algumas situações. Eu queria reiterar o pedido de oração para a vida da minha sogra. Essa semana ela recebeu algo do ombro, ela fez esses exames e ela está muito mal. O caso dela realmente é cirúrgico. Não tem outra alternativa. Então, como também tem mais de 70, a recuperação um pouquinho mais longa. Mas é aquela coisa, né, pastor? Se quer segurar o netinho ano que vem, vai ter que ter cirurgia, não vai ter. Deus abençoe. Porque parece que a cirurgia foi daqui daqui 2 meses. E eu também queria fazer um pedido especial pela vida de um jovem brasileiro que mora aqui no Japão, chamado Matias. Ele é, na verdade, o marido da minha professora de japonês. E a gente vem conversando bastante, assim, diretamente, e ele vem se mostrando muito sedento por Deus. Eu sei que eles professam uma religião japonesa que não é o budismo, talvez seja uma coisa muito próxima do hinduísmo, mas ele, nas conversas que eu tenho feito com ele, ele tem se mostrado muito sedento por Deus. Ele tem buscado sozinho, ele tem entendido a complexidade da Bíblia, e eu vejo que ele tem dado oportunidade para falar disso. E eu tive uma conversa muito gostosa com ele, então eu gostaria de reiterar o pedido sobre a vida do Matias, para que essa porta que está abrindo através da vida dele possa entrar, fazer diferença e atingir a vida dele, a vida da Naomi, a professora, e também toda a família, aí, espalhando o evangelho pelo Japão. Em nome de Jesus. Amém. A vida dela ganhou muitos anos de vida, com muita saúde. E também pelos meus filhos, pelo meu esposo, por todos os nossos familiares. Seja sempre abençoando o nosso local de trabalho, um projeto da igreja, né? Graças a Deus, dado várias coisas. E que Deus esteja falando a missão que o pastor está tendo, né? De nos acompanhar, de nos ajudar. Amém. Sempre conosco, né? Então, eu agradeço muito a vocês. Amém, Jesus. Na vida de vocês também somos gratos. Irmão Sebastião, o vosso pedido de oração. Graças a Pai. Graças e paz, amado. Oração é para todas as famílias, né? O mundo todo, em particular pelas nossas famílias e pelas amizades, né? Que nós temos aqui no Japão, no nosso país, onde a gente for, né? Que Deus venha estar preservando as boas amizades, né? E afastando aquelas que não nos agradam, né? E, em particular, o Espírito Santo tem me incomodado muito, né? Que eu peço oração por mim mesmo, pelas aquelas coisas que eu não quero fazer e eu ainda faço, né? Ô, Senhor. Em pensamento, em atitudes, de todas as formas. Então eu peço que eu continuo orando, pedindo para Deus
por essa luta, né, que a gente, cada dia, a gente comete pequenas falhas, pequenos erros, e a gente luta contra isso, né? Amém. Todo dia é uma luta contra a gente mesmo. Então, meu oração Aleluia. é a paz no mundo todo, né? Amém, Jesus. Muito grato. O irmão não está sozinho, não. Eu creio que todos nós temos essa dificuldade aí de corrigir o próprio eu. Amém. Amém. Muito grato, então. Irmã Luzinete, por gentileza. Querida. Pai, Senhor, Paz, Senhor. agradeço a ter feito as maravilhas do Senhor. Quero pedir quando eu tenho Rafael, né? Do transplante nossa tá dando Deus, na Amém. Pai, e pelo Brasil, a vitória. Deus abençoe. Muito grato, irmã Luzinete. Deus abençoe ao nosso irmão Alexandre e aos familiares. Irmã Mico, então, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos orassem e continuassem orando pela Miriam e família, né, que ainda não está acostumada aqui com o Japão, principalmente com um menino de 15 anos na escola, e precisa de muita oração e muita garra. Ele está muito indeciso se fica aqui ou se volta, mas ela quer uma confirmação de Deus. Falei, Deus vai confirmar em nome de Jesus, né? Está muito aflita. Em nome de Jesus, continuemos orando. E também pelo nosso amigo, consultor e realmente conselheiro pastor que nos oramos, pastor Murakami, ele chegou a falecer, câncer de pâncreas, né? Então, realmente foi uma grande perda. Ainda é um jovem, muito jovem, de 50 para 60 anos, né? Estamos tristes. Uhum. Então vamos orar, né, para que o Senhor também esteja abençoando aqueles familiares que, mesmo sendo cristãos, mesmo o nosso irmão sendo um pastor conhecido, mas nós sentimos a falta da presença da pessoa e ficamos tristes. Ainda que temos essa certeza garantida por Cristo Jesus, que Ele está em um lugar melhor do que o nosso. E que um dia vamos revê-lo, aqueles que já ouviram e aqueles que não ouviram possam conhecer esta pessoa, mas, no momento, o Espírito Santo esteja consolando a cada um dos familiares. E também orar por o grupo de senhoras que tem se reunido e agradecemos a cada irmã, aquelas irmãs que com certeza têm sido abençoadas pelo Senhor e têm sido bênçãos na mão do Senhor. Soberano e amado Deus, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por uma semana de bênçãos que o Senhor tem nos concedido, desde a última oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Também nós te agradecemos, ó Pai amado, pela oportunidade de estar juntos com estes irmãos, a qual o Senhor tem trazido por aqueles que nos veem pela internet, a qual o Senhor tem concedido estarem conosco, e nós somos gratos a Ti, e que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, no nome santo de Cristo Jesus, concedendo a vitória sobre todo obstáculo, todo perigo e toda maldade. Pelo nosso irmão Anderson e seus familiares, a nossa irmã Keiko e seus familiares, o seu local de trabalho, a saúde e as forças necessárias para suportar a carga de trabalho, e cada um de nós. Também nós te pedimos em favor deste casal e dos familiares que estão próximos e os familiares que estão no Brasil. Ao nosso irmão Carlos, que não pode estar conosco hoje, a nossa irmã Harumi, que estiveram nos alegrando com a presença deles, mas retornaram para o seu estado, distante daqui, umas 3 horas de viagem, mas o Senhor com certeza os já tem concedido que possam estar chegando ao lar. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por esse casal. Que o Senhor esteja abençoando os familiares do nosso irmão Carlos
ao seu filho, ao seu neto, à esposa, a nora, a cada um daqueles familiares que lá estão, Pai. Assim, igualmente, aos familiares da nossa irmã Harumi, que o Senhor esteja abençoando, e todos os passos, o local de trabalho, a saúde e as forças a esta irmã que tem trabalhado em favor também do Evangelho de Cristo. Nós te agradecemos e te pedimos as tuas santas bênçãos. Nosso irmão Nishimura, agradecido ao Senhor, agradecemos a presença dele, juntamente com a minha cunhada, nesta manhã, onde pudemos estar juntos, com alegria, compartilhando a tua presença, e nós te louvamos e te bendizemos e te pedimos a tua presença na vida deste casal, concedendo saúde e forças, a tua proteção, o teu cuidado, como o Senhor tem sido fiel na vida de cada um de nós. Nós pedimos a tua presença, que é sempre constante, e somos gratos a ti, ó Deus amado, por tua fidelidade para com todos os teus filhos. Igualmente ao nosso irmão Melvin, seu lar, a sua família, a sua sogra, aquela que necessita, Senhor meu Deus e Pai, a restauração, a renovação de uma dor, de uma enfermidade que tem passado. O Senhor restabeleça a saúde plena, Senhor meu Deus, para a louvor e glória do teu nome santo. A gestação da nossa irmã também, que o Senhor esteja e permaneça com eles, para a alegria deste casal e também da nossa querida irmã Débora. Por aquele amigo do nosso irmão Melvin, uma pessoa que tem, com certeza, sido tocada pela palavra do nosso irmão Melvin, mas que ele tem proclamado é a tua palavra santa, e o poder vem da tua palavra santa para transformar esta vida, para o nosso irmão se alegrar, se regozijar, de poder ter levado mais uma alma aos pés do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus fará aquilo que é o melhor para transformar esta vida para a honra, louvor e glória do teu nome santo e para a alegria de cada um de nós. Nós te agradecemos também pela presença da nossa irmã Eleia, do nosso irmão Sebastião, que o Senhor continue abençoando seu lar, a sua família, tudo aquilo aonde eles estiverem, ao redor deles, mas nós te agradecemos também, ó Pai, pelo local de trabalho dele, a saúde e as forças a qual o Senhor tem nos concedido. E nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Deus amoroso. Mas, Senhor, meu Pai, o nosso maior inimigo é cada um de nós mesmos. Por isso, ó Senhor, meu Deus, concede que o teu Espírito Santo toque no nosso coração para que sejamos em todas as nossas atitudes, no nosso falar, o nosso olhar, o nosso pensar, seja todo agradável a ti, ó meu Deus e Pai. Mas somente o teu Espírito Santo poderá fazê-lo, porque de nós mesmos nós não podemos nada, porque dependemos inteiramente da presença do teu Espírito Santo, e nós somos fracos, e o Senhor é aquele que tudo pode realizar em nosso favor, em favor deste casal. A irmã Luzinete, juntamente com seus familiares, a Janete, com seu filho, com seu esposo, o Senhor continue dando a vitória, preparando tudo para a honra, louvor e glória do teu santo nome, para testemunho de que o Senhor é Deus e que o Senhor faz maravilhas. Continuaremos confiando na tua presença na vida de cada um dos familiares da irmã Luzinete. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por este casal, assim como o nosso irmão Alexandre Bonetti e todos os familiares do nosso querido irmão. Também em favor daquele irmão, nosso querido irmão que veio a falecer, que com certeza já está com o Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito Santo que habita naqueles familiares que já conhecem a tua palavra desde há muito, através do testemunho do nosso irmão que está contigo, ó Pai amado. Teu Espírito Santo confirme a nossa esperança viva, a esperança viva daqueles que estão ali agora na ausência do ente querido, ainda que tenha pouca idade, mas agradou a ti, ó Senhor, levar para junto de ti. E nós te pedimos a tua presença, abençoando a cada um dos familiares, aqueles irmãos em Cristo da igreja a qual ele estava, que o Senhor ali esteja consolando, alegrando, confortando, ó Pai amoroso, no nome de Cristo Jesus. Pela reunião das nossas irmãs que têm estado conosco, nós te pedimos a tua presença em cada lar, cada família. Concede esta graça de estarmos juntos mais uma vez, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.
pela Miriam e o Alberto, que são esses irmãos que nós temos aqui próximos, que o Senhor esteja dando a solução para essa dificuldade, esse problema, de permanecerem neste país ou de retornarem ao nosso país. Aí o Senhor está, com certeza, na direção de todas as coisas, mas muitas vezes nós nos esquecemos de buscar a Tua presença em todos os detalhes, em todos os pequenos problemas. Apresentamos a Ti, Senhor meu Deus, este lar, esta família, aquele jovem que com pouca idade, Senhor meu Deus, pode ser que não tenha se acostumado neste lugar, mas o Senhor com certeza poderá retirar todo impedimento se é para eles ficarem aqui. Se não, leva-os em paz aonde estiverem, mas que sempre estejam na Tua presença. No nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos. Amém. Então, que o Senhor tem sempre um cuidado de cada um de nós, nós confiamos, cremos, mas muitas vezes nós desfalecemos nos nossos ânimos e muitos acabam não entendendo qual é o propósito do Senhor. Mas o Senhor é fiel. Amém. Vamos voltar ao nosso texto de Romanos, capítulo 16, do versículo 3 ao versículo 5, e assim está escrito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, escreveu: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem Epêneto, o meu irmão amado, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Ele fala de Priscila e Áquila. Com essas duas pessoas. E nós sabemos que eles formavam uma família, era um casal. Um deixará o seu pai e sua mãe e formarão uma nova família. Então, era uma família. E o nosso texto é uma família de fé. Então, amados irmãos, é impossível nós lermos a Bíblia e não encontrar várias famílias abençoadas grandemente. E também, recentemente, podemos ouvir de várias famílias que têm sido abençoadas grandemente porque o Senhor é o mesmo. Então, Ele não muda. Então, nós temos, por exemplo, Lázaro, Maria e Marta, que serviam ao Senhor Jesus e foram uma bênção para o Senhor. Com certeza, acolheram várias vezes o Senhor na casa deles e foram continuamente abençoadas pelo Senhor. Então, a família de José e Maria não tem como negar a presença do Senhor abençoando essa família. E Simeão e Ana também, que aparecem nos evangelhos, sobre uma família que servia ao Senhor com alegria constantemente e confiando no Senhor. E tantas outras famílias que nos servem de exemplo a ser seguido. Claro que precisamos ler o conteúdo desses textos sobre José e Maria, sobre Simeão e Ana. Mas, aliás, todos os textos nos dão muitas explicações sobre a vida dessas pessoas e devemos seguir, com certeza, porque são bons exemplos para a vida cristã de todo o casal. Mas vamos ver o que esse casal, a Áquila e Priscila, tem para nos ensinar por meio dos seus atributos como família. Então, como família, não é o atributo individual de cada um, mas também está incluso. Então, eles eram uma família cristã, sim. Então, como nós sabemos que era uma família cristã? Não por esse texto que nós lemos, mas os irmãos que puderem abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3, para confirmar isso que eu estou dizendo de serem uma família cristã. Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 13, está escrito:
Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto, que é uma ilha, não? Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália fazia pouco tempo com Priscila, a sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Então, eram judeus. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo então passou algum tempo, não sei dizer quanto tempo, mas passou um bom tempo morando. Então, esse versículo diz, nesta versão, ficou morando e trabalhando com eles. Por quê? Porque, assim como Paulo e este casal, Áquila era produtor de tendas, vamos dizer assim. Então, Áquila era judeu e sua esposa, a sua mulher, provavelmente romana, devido ao seu nome, Priscila, que não era um nome natural de judeu. E também por terem vindo de Roma. Supõe-se, não está escrito. E nós devemos, com certeza, também tomar cuidado, para aqueles que são solteiros ainda, para se casar com uma pessoa de fé diferente. Então, tomar cuidado se for casar com uma pessoa de fé diferente, que temos visto aqui nesse país, que cristãos casaram-se com pessoas de famílias, com pessoas, o cônjuge de fé diferente, e hoje em dia estão passando por dificuldades. Então, isso não é certeza, casar com o cristão não é certeza de nada, nem de bom, nem de ruim, mas também casar com uma pessoa que for de fé diferente pode ser um convite para futuros problemas. Pode ser, não é que vai. E também casar com um cristão pode ser que não vai também dar certo. Então não significa nenhuma das duas coisas que é proibida, mas é bom pensar bem antes. Então, certamente com essa mudança de Roma para Corinto, uma vez que Cláudio expulsou eles, mandou embora da onde eles estavam, é assim como você sai do Brasil e vem morar no Japão e fica um tempo e fala que não dá certo. Por quê? Porque isso traz algumas dificuldades para o casal. Não é como estar lá no nosso país e vir para este e achar que a vida continua da mesma forma. Muito pelo contrário, quem está aqui sabe que não é assim. Ou saindo do Brasil, indo para qualquer país, com certeza de culturas diferentes, são várias, as dificuldades são grandes. Então, todas as famílias possuem problemas de algum tipo. Família perfeita, infelizmente, eu desconheço. Se existe, eu não conheço. Então, famílias imperfeitas, conheço bastante. Mas o maior problema que uma família pode enfrentar é o problema espiritual. Por isso que eu disse desses exemplos aqui, que estão próximos de nós, que o casal tem enfrentado dificuldades por problemas de ordem espiritual, não de outro tipo de problema. Então, onde um dos cônjuges, com certeza, não permite que o Senhor venha a guiar o casal. Por quê? Porque um é ateu, ou é de uma religião diferente, de uma seita, ou etc. Então, isso não permite que o Senhor Jesus venha a guiar o casal. Isso traz alguns problemas, com certeza. Então, precisamos da presença do Senhor Jesus na família, porque sem Ele, a família não consegue superar e vencer todas as adversidades que ocorrem em todas as famílias. Então, precisamos do Senhor, sim, porque sem Ele, obstáculos não poderão ser vencidos, a não ser que nós tenhamos o casal trabalhando no mesmo sentido na obra do Senhor. Portanto, se o seu cônjuge, os seus pais ou os seus filhos não são cristãos verdadeiros, continue vivendo para o Senhor, continue indo para a igreja,
continue orando para o Senhor transformar as vidas. Não? Então, este exemplo que a irmã Mieko comentou para a nossa oração, de um querer ficar e o outro querer voltar, nós devemos fazer o quê? Continuar orando, continuar participando dos cultos, congregando, e continuar orando para que o Senhor transforme as vidas, tanto daquele que quer ficar nesse país, como daquele que quer voltar para o nosso Brasil. E seja fiel a Deus e confie que Ele tem poder para realizar mudanças no coração de todos os nossos entes queridos. Aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra, nós continuaremos orando para que eles possam ser alcançados. Então, enquanto Áquila e o apóstolo Paulo estavam juntos, ele, apóstolo Paulo, compartilhava as palavras de Deus para essa família. O que parecia tão ruim no início da mudança dessa família para Corinto, porque eles foram absolutamente sem nada, talvez, não sei dizer, mas tiveram que mudar para outro lugar. Isso que era aparentemente criou algum desconforto, alguns problemas, isso se tornou uma bênção na vida deles. Por quê? E graças a Deus, e Ele, né, vai mover o céu e a terra, se for necessário, para alcançar o pecador perdido. Então não sabemos se esse casal era pecador ou não, quando esteve em Roma. Mas agora nós já sabemos que eles são uma família cristã. Por quê? Porque pelo fato dele morar com o apóstolo Paulo, e com certeza ele ouvia a palavra do Senhor em toda e qualquer oportunidade que o apóstolo recebia da parte desse casal. Então, era falar a palavra de Deus, e isso é o Senhor a quem faz. Então, o que parecia algo que era ruim, veio a se tornar uma bênção na vida deste casal, recebendo Paulo na casa deles, o apóstolo na casa deles, e vivendo juntos algum tempo. Paulo, no versículo 3, Paulo os chama, este casal, de cooperadores ou colaboradores em Cristo Jesus. Então, isto é o quê? Isto é o trabalho desse casal em prol da obra de Deus. Então, chama de cooperadores e colaboradores em Cristo Jesus. Não é fazendo tendas. Não é? Então, é um trabalho em prol da obra de Deus e parceiros de Paulo na tarefa de servir a Deus. Isso que é importante na vida de cada família, de cada casal. Ser importante e participante na tarefa de servir a Deus. Juntos será muito mais gratificante. Então, o apóstolo Paulo teve algumas discórdias, por exemplo, com o apóstolo Pedro, com Barnabé, também, com Sinti, que é Evódia, duas irmãs que discutiam e que tiveram problemas, e também com Demas, que o abandonou. Com certeza, não deixou de ter algumas discórdias, algum tipo de problema. Mas nós vemos que com esse casal não existe nada registrado na Bíblia que eles tiveram algum tipo de problemas de relacionamento. Então, Paulo somente agradece e faz menção deles como exemplo de cristãos que serviam a Deus com alegria. Então, não existe nada registrado. Se por alguma coisa aconteceu, se desentenderam ou algo, não podemos dizer porque não está relatado na palavra do Senhor. Então, nós com certeza queremos estar sempre ao lado de pessoas que nos ajudam a carregar o nosso fardo na obra de Deus. Não é carregar o nosso serviço na empresa, não. É carregar o nosso fardo na obra do Senhor. Então, esse o cristão deve agradecer e deve buscar a Deus para que encontre essas pessoas que ajudem a cada um de nós a carregar o nosso fardo na obra de Deus. E nós temos vários irmãos aqui que nós podemos declarar que têm nos ajudado a permanecer na obra do Senhor. E somos gratos a Deus pela vida de todos vocês. Então nós sempre vamos encontrar pessoas que nos apoiarão e nos incentivarão a avançar na obra de Deus.
Tem os contra? Sim, também tem os contra. Mas nós vamos sempre encontrar pessoas que nos apoiarão e que têm nos apoiado e somos testemunha disso. Mas um texto muito bom para nos lembrar desse fato é Atos capítulo 18, do versículo 24 a 28, que eu vou ler neste momento. Atos capítulo 18, do 24 ao 28. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Um judeu chamado Apolo tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Era também instruído no caminho do Senhor. Muito bom. Falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Então, ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar, então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Caia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebesse bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido. 28. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Então, por este encontro que ele teve, ele só tinha o seu conhecimento de Cristo limitado até o batismo de João Batista. E não cresceu mais. Mas ele teve essa oportunidade de encontrar esses irmãos. E, com certeza, eles conversaram por longo tempo e ele então passou a provar pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Amém. Então, um crescimento espiritual muito grande. Também, por acolher o apóstolo Paulo em sua casa, esse casal aprendeu muito mais profundamente sobre o Senhor Jesus e passaram a discipular outros sobre a palavra de Deus. Gratificante esse encontro que o Senhor concedeu a esse casal de encontrar o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus também nos chama para sermos, o Senhor Jesus não nos chama para sermos apenas absorventes, tá? Mas para sermos como os rios, entregando a água do amor de Deus ao sedento. Então, não é para eu pegar o evangelho para mim e guardar para mim. Se eu recebi, alguém passou para mim. Então, eu tenho que, no mínimo, passar para mais um. Não, isso é obrigatório. E se eu não fizer, eu estarei sendo negligente com o Senhor. Mas devemos ser como rios e entregar para aqueles que estão sedentos, como disse o nosso querido irmão Melvin, do amor de Deus. E em vez de rir ou de criticar da falta de conhecimento de outro cristão, nós devemos o quê? Ajudá-lo a crescer no Senhor. Então, Áquila e a sua esposa não conheciam tudo, mas Paulo tinha maior conhecimento e os ensinou sem fazer caso da falta de conhecimento desse casal. Então, existem cristãos que ouvem um pregador sem muito conhecimento, existe muito, como eu, e que quando chegam em casa, né, o cristão vai na igreja, ouve o pregador e não tem muito conhecimento. Quando chegam em casa, zombam dele em frente dos filhos. E então, quando os filhos crescem, eles não vão à igreja. E por quê? Porque os pais criaram um gosto ruim em seus filhos para as coisas de Deus, porque sempre falaram mal ou zombaram da falta de conhecimento, segundo eles, né, claro, do pregador. Então isso não é bom. Quando um pregador não é tão bom como você espera, então não o ridicularize, não fale dele, não zombe dele. Em vez disso, nós devemos fazer o que o Senhor nos ordena. O Senhor não recomenda, Ele ordena.
ame-o e ore por ele. Tá? E ajude-o a crescer no Senhor. Porque se ele não tem o conhecimento necessário, se eu não posso ajudar esse irmão, nós devemos o quê? Orar ao Senhor para que o Senhor dê o crescimento a ele. Então, vamos, dessa forma, ser uma bênção e não uma pedra de tropeço para o nosso irmão. Não estou dizendo de pastor, de pregador, de qualquer irmão em Cristo, que não tem, nós todos não temos igual conhecimento. Então, devemos orar ao Senhor para que o Senhor acrescente o conhecimento àquele que não conhece. Então, esse casal, também no versículo 4, arriscou a sua própria vida para ser bênção para o apóstolo Paulo. Talvez porque eles o amavam, como está escrito no livro de João, do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, versículo 13. Versículo bem conhecido, mas eu vou ler. Então, o apóstolo Paulo, tendo recebido este casal, eles com certeza o amavam. Por quê? Porque está escrito em João 15, capítulo 13. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua própria vida por eles. Então, Paulo diz que ele arriscou e eles não. Ele não. Eles, o casal, arriscou a própria vida em favor do apóstolo. E eu não arrisquei nada em favor do meu semelhante. Não? Então, é muito importante nós aprendermos com este casal essa atitude. A igreja atual, com certeza, está precisando de casais como esse, que dão a sua vida em favor do Evangelho. Sabemos que Deus usou e usa famílias poderosamente por causa da sua fidelidade e do seu amor ao próximo. Então, isso é importante, que Deus usa e usou famílias por causa da sua fidelidade, da fidelidade do Senhor e do seu amor para com todos. No versículo 5, assim eles foram abençoados por serem hospitaleiros para com outros irmãos. Está no versículo 5. Então, assim eles tinham, sendo vasos de honra na mão do Senhor, eles tinham, sendo hospitaleiros com outros irmãos, eles tinham o Filho de Deus, presença do Senhor Jesus, eles tinham a palavra de Deus, que era comumente falada entre eles, o Espírito de Deus, que ensinava a eles e a todos, e os filhos de Deus, que estarão sempre ao nosso redor e estavam com eles. Então, tinham o Filho de Deus e os filhos de Deus participando na casa deles. Então, na casa deles, eles adoravam a Deus, e a adoração é sobre o povo de Deus que se reúne para adorar a Deus em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Não precisa ser obrigatoriamente na igreja. Aonde estiverem reunidos 2 ou mais, não está escrito? O Senhor ali estará no meio deles. Então, através do poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, a adoração é uma reunião para adorar ao Senhor, para ter comunhão com Jesus Cristo, tudo isso através do Espírito Santo e também pela palavra de Deus. Não adianta reunir e conversar sobre algo que não tem nada a ver. É uma reunião de cristãos somente. Então, somos gratos a Deus porque Ele já nos tem dado tudo o que precisamos para adorá-lo em espírito e em verdade. Não podemos dizer que temos falta de algo que o Senhor não nos tem concedido. Acima de tudo, o seu Espírito Santo. E devemos adorá-lo como digno Ele é da nossa adoração. Então, irmãos, com certeza o nosso lar pode ser um lugar de adoração a Deus para a sua glória todos os dias. Podemos utilizar o nosso lar para isso. Claro que teremos que tomar cuidado com aqueles oportunistas. Por isso, devemos fazer uma triagem, né? E que o Senhor ajude a cada um de nós a buscar a ser tudo o que devemos ser para a sua glória. Então, como casal, nós devemos o quê? Ajudar a cada um, né? Que o Senhor nos tem ajudado, que Ele continue ajudando-nos
e que nós devemos ajudar uns aos outros, né? E a cada um de nós mesmos buscar o que nós devemos ser para a glória do nosso Deus. Então, primeiramente, nós buscarmos a Deus para sermos como Ele quer que nós sejamos, e também aquelas pessoas que que encontramos no nosso dia a dia, que também são cristãos. Então, para que o Senhor torne essas pessoas também, esse lar, essa família, como esta família que a irmã Mieko mencionou hoje, do esposo, da esposa e de um filho, para que essa família possa ser, então, o quê? Estar na presença de Deus e ser uma família para a glória do Senhor. Amém? Quando já? Você quer contar? A irmã Mieko quer dar um testemunho? Há meses nós encontramos um carro com peixinho, né? O famoso peixinho no carro. Aí o Roberto falou, um cristão, ia sentido Yokohama. A pessoa, o irmão chuta e nunca conseguimos encontrar, parear, nem nada, né? E a gente achou que ele morava em Yokohama, né? E hoje nós fomos no horário, mas aqui perto de casa, logo quando saímos de casa, encontramos esse carro. Aí chegou uma hora no semáforo que pareamos. Aí começamos a conversar. Ele estava indo para a igreja de Yokohama e nós começamos a conversar. Ele perguntou de que igreja que nós somos, falamos que era de Shinohara. Meu Deus, pareamos 2 vezes no semáforo e conversamos. Amém, Jesus. Que bênção, né? Uma bênção. Embora aqui pertinho de casa, Ryushi. Então, para os cristãos do Brasil, né, com certeza é muito, muito fácil encontrar um cristão na rua. Mas aqui, né, é realmente um pouco difícil. Já é a segunda bênção que a gente para no semáforo. Já veio para a igreja, senão nos vê. Amém. Então, vamos orar para encerrar. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando em mais uma semana. Ó soberano e amado Deus, a tua palavra não voltará vazia, porque tem tocado ao nosso coração para sermos, como família, vasos de honra em tuas santas mãos, além de sermos individualmente membros de um corpo, ó Pai, e que cada um possa estar agradando ao Senhor no nosso pensar, no nosso olhar, no nosso falar e no nosso agir. Tudo o que seja feito para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Por isso, precisamos de ti. Capacita-nos, Senhor, meu Deus, para a boa obra. E com certeza, o Senhor se alegrará de nos abençoar com mais uma semana. Nós te louvamos, te bendizemos por todos esses irmãos que estão conosco, aqueles irmãos que não puderam estar conosco nesta oportunidade. Que possamos estar reunidos no próximo domingo, segundo a tua misericórdia e teu favor, para a nossa santa ceia do Senhor. É no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e nós te agradecemos essa presença preciosa e te pedimos a tua presença. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. Amém. Senhor Jesus, Deus vos abençoe e guarde nesse precioso e santo nome. Amém, Jesus amado.